Qual é o nome do nosso personagem principal da série? André Luiz, né? André Luiz. E quem é Aniceto? Quem lembra quem é Aniceto? Aniceto, mentor dele, eu acho. Aniceto é quem toma conta do grupo, né, de mensageiros, né, do clube da escola de mensageiros. E quem é que está dando palestra para eles? Que a gente viu o nome na semana passada, um nome bem bonito. Telésforo. Esperar o Newton chegar. Então, se alguém quiser botar o nome do cachorrinho de Telésforo, pode pôr, Telésforo. Mas chama de TT. Porque a minha cabeça tá ruim, cara. Eu não me lembro do que a gente estudou na outra aula. Tá, então vamos nos conectando com a espiritualidade, para que possamos, nessa nossa roda de conversa sobre o livro Mensageiros, no capítulo de hoje, aprendermos algo para levarmos para a nossa caminhada terrena. E eu humildemente peço auxílio aos nossos mentores da casa que me ajudem na transmissão do capítulo de hoje, assim seja. Então, como eu falei, né? Voltando, André Luiz resolveu os problemas dele na casa da esposa dele, da falecida da viúva, né? Se sentiu com vontade de fazer algo a mais, né? Estava incomodado de só aquilo. Falou com Tobias apresentou ele a Aniceto aceitou ele na turma de grupo de estudos de mensageiros e ele conheceu Vicente e os dois foram para uma palestra de Telésforo que nós vimos na semana passada e hoje continua a palestra de Telésforo. Mas antes de qualquer coisa, sabia que existia um Telésforo? Foi o 8º Papa da Igreja Católica. Eu não estou dizendo que aquele Telésforo é esse Telésforo, mas eu achei engraçado porque eu fui pesquisar. Não é possível um nome tão diferente, né? Então existiu um Papa, tá? Telésforo. Ele foi eleito em 125 e morreu em 138 depois de Cristo, tá? E ele nasceu na Itália e morreu também na Itália, tá? São Telésforo, ele foi canonizado pela Igreja Católica, enviou apóstolos por toda parte do mundo para pregar o Evangelho para uma população que estava impregnada pela idolatria. Tem alguma coisa a ver com o nosso Telésforo do livro? Bastante. Estabeleceu vários regulamentos que tratavam da disciplina eclesiástica. Prescreveu o jejum de carnes e a prática de penitência durante as 7 semanas precedentes à festa da Páscoa, que, apesar de ser tradição, o instituiu como constituição perpétua. A igreja adotou isso. Instituiu a missa do galo, foi ele que instituiu a missa do galo. Foi ele que instituiu a Páscoa aos domingos. Introduziu o hino Glória in Excelsis Deo, que em latim é Glória a Deus nas alturas, que se canta em muitas igrejas ainda hoje. E ordenou presbíteros, diáconos, bispos de diversas igrejas. As carmelitas veneram Telésforo como patrono desde que algumas fontes descrevem que ele viveu no Monte Carmel em uma vida eremita. Segundo fragmentos de escritos creditados a São Irineu, Telésforo morreu mártir, possivelmente devido a muitas conversões provocadas pelos seus sermões. 2 de janeiro é a data da Igreja Católica Apostólica Romana comemora a sua festa. A Igreja Ortodoxa grega comemora dia 22 de fevereiro e foi sepultado junto ao túmulo de São Pedro. Então existia um Telésforo e me chamou a atenção que, como o nosso Telésforo, ele envia mensageiros pelo mundo. Que interessante, né? Veja bem, não tem nem como falar que é o mesmo, afirmar, não é isso. Só a guisa de curiosidade, né? Então vamos lá, capítulo 6, advertências profundas. Aqui nós temos Telésforo, André Luiz, Vicente e essas 2 senhoras que vocês vão entender durante o correr da nossa conversa. Prosseguindo a palestra de Telésforo. Irmãos nossos,
prosseguiu Telésforo de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia, desde as primeiras tantas do Espiritismo renovador. Nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. O que significa aqui, que a gente não vem só para resgatar alguma coisa, a gente vem também para fazer serviço redentor, né? Nós temos uma parte que nós temos que resgatar, que são os nossos problemas que nós trouxemos, e às vezes a gente traz 10 e ganha mais 15, mas a gente também tem o trabalho redentor, tá? O serviço redentor. Então todos esses companheiros, todo mundo que encarna aqui na Terra, além de, principalmente os médiuns, né? Bom, os médiuns ostensivos, né? Porque médiuns todos somos, mas além do trabalho mediúnico, além de resolver essas pendências que traz, também tem um trabalho redentor, né? Que não precisa ser necessariamente um médium ostensivo, pode ser qualquer trabalho caridoso que você faça, né? Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Pulou o parágrafo. Nossos instintos... Desculpa, perdão, por perder. Nossos instintos de socorro debalde, ou seja, em vão, movimentam medidas de assistência indispensável. Ou seja, eles mesmos ajudam, auxiliam, mas em vão, né? Os movimentos medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam alguns êxitos nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Quando a gente fala do véu, né, a gente fala assim, quando a gente desencarna, a gente tira o véu, né? Então, para eles, como lá é a nossa verdadeira casa, nós é que estamos do outro lado do véu. Achei bem interessante essa colocação dele, como ele colocou isso. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E quando ele diz ignorância, dizem que ignorância no bem. Você pode ser um cara super inteligente, um cara culto, pode ser um físico nuclear e ser ignorante no bem. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se por sua vez diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Ou seja, muitos grandes instrutores que foram trazidos até a Terra, encarnaram aqui com a gente, muitos se amedrontaram e fugiram do trabalho, né? E se recolheram indevidamente na concepção que lhes é própria. O que é isso? No que é próprio de cada um de nós. Cada um tem as suas más tendências, né? Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir, né? Jesus poderia, aliás, Jesus não precisava, né? Não precisava ter descido. Levou séculos para ele conseguir. Mas se ele não tivesse feito isso, coitado de nós, né? Ah, não, sim. O que eu quero dizer é que ele não teria essa necessidade, né? Ele coordenava o nosso planeta, como mais outros 4. Ele não teria essa necessidade. Ele poderia simplesmente falar assim: deixai-vos, né? Deixa ver para onde é que vai, até onde vai. Mas ele chegou no momento e falou assim: eu tenho que ajudar de alguma forma. E ele não decidiu na segunda e desceu na terça. Levou séculos para ele conseguir baixar a vibração dele, isso, o padrão vibracional dele, até poder encarnar, né? Porque se ele encarnasse de uma hora para outra no corpo de Maria, por exemplo, explodia Maria.
Fala. A gente quando lê a obra do André Luiz, ou até mesmo Emmanuel, né, ela traz a base de Kardec para a realidade, né? A gente vê os pormenores, né? Por exemplo, a gente fica 1, 2 capítulos, às vezes 1, 2, 3 semanas, só nos pormenores, parágrafo a parágrafo. Aí quando você comenta agora sobre Jesus, eu já me vem à cabeça, eu li uns 2 livros que comentam que esse processo de aproximação de Jesus já ia apaziguando o planeta, né? Já ia amansando. Então os animais ficavam mansos, as marés. Estou falando dos pormenores, né? Então assim, a gente na doutrina básica a gente não tem na revista espírita tem bastante pormenor, mas a gente não lê revista espírita. É um bicho cansativo demais. Tem muita instrução lá, mas eu li pouquíssima coisa. Mas pegando o gancho da própria página de agora, que seria esse capítulo que a gente está lendo, o próprio André Luiz, que é toda essa estrutura já pormenorizada, e aí citando Jesus dentro da própria base do André Luiz, me vem imediatamente essa pormenorização, assim, Jesus está dentro dessa própria estrutura da Bíblia, né? De milhares de anos. Tipo, eu sou os profetas, tudo que os profetas já narraram. Tem muito pormenor, né? Tem muita... Eu estou pegando esse gancho que você acabou citando exclusivamente, acho que esse é o último parágrafozinho, porque é uma das coisas que mais me encanta nessa nossa capacidade de estudar com os pormenores, né? Da parte espiritual, né? Eu me vi, não que eu esteja no nível do André Luiz, mas quando você põe a foto do André Luiz junto com os outros 2 e as outras 2 senhoras, ele tá igual a gente aqui, assim, dadas as devidas proporções e outros, mas é isso, estamos aqui cá, nesse... Né? Como cá é tudo igual. Eu imagino Jesus de terno e gravata lá, talvez se organizando do jeitinho dele, mas assim, mais ou menos, coisas parecidas com isso me lembrou quando a gente já estava falando de Capela, outros livros que comentavam ele organizando a vinda, que não é o caso de ficar se estendendo, mas já me veio à mente desde que a gente estava falando de Capela no estudo anterior. Mas essa riqueza nos pormenores me encanta demais, sobretudo nessa etapa que a gente está aqui hoje estudando, já no próprio estudo anterior e na própria doutrina como um todo, né? Só não queria perder esse gancho aqui. Perfeito, tem que falar mesmo. Legal. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou esta norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Ou seja, se Jesus, que é Jesus, e vou até puxar um gancho que o Newton deu, eu pensei nisso na hora. Vamos imaginar Jesus na época de Jesus, na época que ele lá no ano 1, lá no ano 30, quando ele começou a vida pública. Jesus estava aqui. A gente estava lá embaixo. Hoje a gente está aqui. Com muita boa vontade, estamos aqui. Jesus, ó. Né? Então, a evolução que ele alcançou, que ele já era Jesus naquela época, hoje ele é muito mais Jesus, né? Assim, tipo, ele é muito mais do que ele já era, né? E a gente continua nesse passinho de... Oi. Eu comentei com o seu amigo quando a gente estava conversando. Eu acho assim, não importa se ele é o mais, se ele é o que tem mais conhecimento, o que tem mais experiência. Não, mas para aquele momento e para hoje, o que o Emmanuel fala para nós é o que basta para o nosso momento, né? Daqui um pouco, e isso é uma crescente, é o que você acabou de falar, né? Então eu acho que quando a gente fica mesclando muito, por exemplo, eu tenho 2 filhos e nasceram meus filhos.
Então, meus filhos, eles têm que ouvir o que eu falo para eles, não o que a mãe do amigo fala, porque naquele contexto eles eram como meus filhos, então ninguém melhor do que eu para direcioná-los e dar o devido aprendizado, moral, intelectual e por aí vai. Então, é mais ou menos sobre isso. Não adianta a gente ficar muito assim, aí agora, ali, aqui, que eu vou, não sei, assim, por isso que quando eu comentei com o senhor, eu discordei um pouco nesse quesito. A gente tem para o momento o que a gente precisa ter. Por que nós não sabemos se ainda tem capelino aqui? Porque o que vai mudar na nossa vida nem na nossa curiosidade? Nada, entendeu? A gente sabe que a gente não pode ter um comportamento moral igual capelino. Ponto, acabou. Partindo daí, você vai na crescente e busca alguém melhor que você para validar, né? Para seguir. Eu acho que é isso. Tá bom. Eu, como o Newton, eu tenho muito instinto de inquiridor, né, de pesquisar, então assim, é óbvio que a gente tem que se basear na moral, ponto. Não adianta também você ter autoconhecimento e moral zero. Mas eu sempre vou atrás de tipo assim, será que ainda tem? Se estão aqui, o que eles estão fazendo? Qual seria a função deles? Porque como o Newton falou, a gente fala só em capelino, parece que só veio gente de capela, não veio gente de muito mais lugares para cá. Não. Oi? Por isso que eu falei que não era só capela. Não é só capela, tem vários. Tem de vários. É que a gente baseia em nós capela. somos verdadeiros itinerantes. Mas eu penso que na tal circunstância que nós estamos vivendo, essa separação de joio e de trigo, a gente não tem tempo para perder para ver se tem capelino aqui ou não. Porque tem muita coisa para aprender. E é muito difícil essa modificação interna nossa. Para a gente ficar se atendo a essas coisas. Vou abrir um parênteses aqui. Eu entendo o que você está falando. Você entendeu? No nosso dia a dia, realmente pouco nos importa. No nosso dia a dia, pouco nos importa se tem ou não tem capelino. No nosso dia a dia. Né? Porque o que importa é a nossa moral. Aqui, nesse momento, num grupo de estudo e tudo, é importante a gente ter essa troca de informação, capelinos ou não capelinos, se vieram ou não vieram, para entender essa. Mas assim, fora daqui, não adianta nada eu ficar imaginando que, será que aquele meu vizinho é capelino? Não, eu tenho que cuidar de mim, como o Newton falou, a caminhada é individual e intransferível. É sobre isso que eu estou falando, porque assim, tudo que a gente ouve, aprende na doutrina, a gente leva para o nosso dia a dia, né? Essa é a intenção, para minimizar um pouco, né, o caminhar. Então, exatamente, você falou exatamente isso que eu não expressei isso. Não querendo atrapalhar a tua aula, mas só pelo que eu entendi ela falar, passou pela Terra vários espíritos que hoje estão no mundo espiritual que vão ter que voltar, só que eles têm uma condição espiritual muito maior do que a nossa. E eles estão lá, justamente vieram para nos ajudar. Emmanuel, André Luiz, o Chico Xavier aqui. Chico Xavier não vai voltar mais para cá? Vai. Ele já está preparado para ir para... Não. A nossa caminhada é muito longa. Sim. É muito longa. Então, assim, como ela deu um exemplo, os filhos dela têm que ouvir a ela, mas precisa saber se ela está com a razão, que às vezes o filho, a mãe de uma outra criança, talvez tenha até mais capacidade de informar os meus filhos uma coisa que eu não sei. Eu discordo, entendeu? porque no quesito moral, toda mãe tem a chavinha do seu filho e toda mãe sabe as necessidades do seu filho. Nem todas. Eu não estou questionando a sua, mas nem todas. Como Tem não? mães que não estão preparadas para orientar um filho. Quantas mães não estão preparadas para orientar um filho? Eu não estou questionando a sua. Eu estou falando que eu não concordo que todos os pais e todas as mães tenham o mesmo nível evolucional para orientar seus tipo de filhos. discussão que... Só isso. Mas eu entendi o seu posicionamento, também entendi o do Silvio, que realmente nós sabemos de muitas mães que acabam não sendo boas mães, bons pais, né? Que abandonam os filhos, essas coisas todas. Então foi nesse sentido que ele falou. Então, retornando. Em derredor, ou seja, ao redor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Ou seja, é no contato com o próximo que nós, né, evoluímos, que nós colocamos em prática o que aprendemos. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale tenebroso. Aqui ele coloca uma coisa bem importante, uma frase bem importante. A gente tem muito essa ideia de que aqui é um lugar de castigo, né?
que aqui é um lugar de provas e expiações, castigo. A gente vem aqui porque a gente fez alguma coisa de errado, então é aqui que a gente vai ter que consertar o negócio. Então ele coloca: cesse para nós outros a concepção de que a terra é vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos ou abracemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor. Então, para quem coloca, ou para quem ainda acha que a terra é um lugar de castigos ou de sofrimentos, não é, né? Não é. A gente vem aqui primeiro para passar por provas que vão ajudar na nossa caminhada e expiações que a gente mesmo implantou e que a gente muitas vezes a gente chegou lá e falou assim: quando for minha vez, por favor, está aqui a minha listinha, pode dar tudo de uma vez. E o nosso mentor fala assim: não, calma, respira, faz só a primeira, tá bom? Se tu fizer a primeira e me trazer mais 3, tá bom. Fala, Nilo. Não, ele vai trazer. Pessoal, Se o pessoal já fala que, como é que fala? Falam que a Terra é um lugar tenebroso, só imagina então os mundos primitivos. Isso deve ser pior ainda. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então ele coloca aqui os desastres mediúnicos, a ausência de noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Ou seja, a gente assina lá um contrato que vai cumprir certas situações aqui e a gente acaba fugindo dessas situações por uma série de fatores, né, que a gente aqui até durante o texto ele coloca, e a gente acaba fugindo disso. Quanto de vós foste, quando ele está falando de vós, ele está falando daquele pessoal que está lá assistindo, que pode ser nós, podemos ser nós, tá? Se aquele, a gente podia colocar aqui quantos de vós, a gente podia colocar quantos de nós fomos abonados, né? Aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel. Ou seja, muitos benfeitores lá pegaram a gente no colo, né, por causa dos nossos pretéritos cruéis e ajudaram a gente, nos prepararam para uma série de coisas, né? E como eu falo, todos nós somos médiuns, ponto. Não necessariamente médiuns ostensivos, mas uma casa mediúnica, e eu vou falar de casa mediúnica, não existe só o trabalho mediúnico, né? Eu já cansei de falar, falei várias vezes para vocês: encher água, perguntar se a casa precisa de alguma coisa, ajudar na entrega de quentinha, bingo, ajudar a arrumar as cadeiras, quantas coisas, né? Eu mesmo, na minha casa espírita, eu comecei enchendo copinho d'água. E olha, eu ficava muito feliz. eu também comecei. Então, assim, nós fomos abonados por generosos benfeitores que nos auxiliaram, conduídos, eles ficaram conduídos do nosso pretérito cruel. Imagina, não quero nem imaginar qual foi meu pretérito cruel, né? Entendeu? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas, né? Que a gente sai de lá falando assim: não, pode deixar comigo, joga no peito que eu saio jogando. E a bola vem e a gente tropeça na bola. Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. E agora eu vou sair da casa espírita. Né? Porque é muito bom, é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Agora, lá fora, ser espírita lá fora, né? E quando a gente diz ser espírita, não é chegar para as pessoas na rua e falar assim: já leu André Luiz? Já leu o livro dos Espíritos? Sabe por que tu está aí? Tu sabe por que tu está aí? Ele disse: não é isso. Ser espírita é caridade, amor ao próximo, respeito ao próximo, respeitar as ideias do outro, né? Isso é ser espírita.
Tolerância. Eu quero falar uma coisa. Pegando isso aí que você falou, é muito fácil você ser espírita na família da sua melhor amiga do que dentro do seu lar. Porque dentro de casa que nós temos É as o nossas mais maiores difícil, provas. então a gente tem que pensar bastante nisso também, porque é muito mais complicado. A gente não é colocado na nossa família ao acaso, né? Nada é ao acaso, nada é ao acaso. E aproveitando esse negócio de Emmanuel, ele fala assim, que não temos a família que queremos, mas é que precisamos. Emmanuel fala isso, não temos a família que queremos, mas sim a que precisamos. Repete, Mas às vezes você bebeu repete que é importante. Em casa são espíritos extremamente trevosos, mas fora de casa você fala, mas como assim essa pessoa é desse jeito? Então é por isso que eu peguei esse gancho e falei, né? É muito difícil aplicar as leis na íntegra da doutrina espírita com o nosso pai, com aquele filho mais difícil e por aí vai, entendeu? E fora é muito mais fácil, é muito mais leve, né? Não tem aquele comprometimento. Não, pedir para repetir, né? Que na realidade é uma realidade. Não? Quando eu falei, rapidinho, viu, Messias? Eu sei que, para não te atrapalhar. Quando eu falei que nós somos seres individuais com compromisso individual e intransferível, ninguém pode fazer por mim. Quando eu entro na família, é assim, é na família que eu vou dizer, que eu vou provar aquilo que eu falei que eu ia fazer na espiritualidade. Que lá eu falei assim, não, eu vou ser humilde, vou ser respeitoso, eu vou ser tolerante. Fazer isso com o vizinho é fácil. Eu fecho a porta, dou bom dia e viro as costas. Dentro da família é complicado, por isso que Emmanuel nos falou, não temos a família que queremos, mas é que necessitamos, para provar que realmente eu estou fazendo aqui e nós não estamos, né, Messias? A gente pisa na bola demais lá. Direto. Na família. Quando o Senhor vos enviava possibilidades. Não li, acho que não li o primeiro capítulo, né? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios dos superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios seriais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica e, sob interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões interiores da preguiça e da vaidade. Né? Fazendo um breve resumo, porque cada um sabe de cada um, vou falar por mim, mas eu já tive, já passou essa situação de dia de trabalho e deu preguiça. E eu falo assim, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Tem bastante gente lá para fazer isso. E no dia seguinte eu descobri que falta um monte de gente. Né? Então, cada um é importante na sua tarefa. E isso é a preguiça. Né? Muita gente chega Isso quem fala é André Luiz Ruiz. Chega na casa espírita, começa na casa espírita e acha que vai fazer carreira. Né? Eu vou começar servindo água, daqui a pouco eu vou ser presidente. Não porque se eu chegar a ser presidente da casa espírita, eu tô garantido. São os mais problemáticos, né? Presidente de casa espírita são os mais problemáticos. Se for palestrante, então, né, Nilton? E se trabalhar se for tesoureiro, então aí é uma carga pior ainda, porque eu fui tesoureiro de casa espírita. Aí é que a carga é braba. Ah, tesoureiro de casa, que tem dinheiro, porque casa que tem dinheiro não... Mas o tesoureiro de casa que não tem dinheiro tem que ser, além de tudo, tem que ser mágico, né? Porque casas tem muitas que, graças a Deus, tem condições de se manter. Tem muita gente lá que ajuda. Não, mas toda casa espírita depende de ajuda. Não tem casa espírita que se depende. Não fecha. Algumas, por exemplo, existem instituições aqui em Santos que tem colégio, né, como o próprio Ismênia, então ajuda a subsistir. Mas mesmo assim, você imagina como deve ser manter um Ismênia de Jesus, aquela estrutura toda. Mas às vezes Jesus tem muito colégio lá, tinha um rapaz que ele trazia e não pagava nada, deixava os filhos lá e pegava de noite. Você pega, por exemplo,
o que fica na, Os meninos é o pior ainda. na número 1 lá da Silva Jardim? Luiz Monteiro de Barros. Não, Luiz Monteiro e o Sérgio Jesus também. O Sera de Jesus também, que tem umas estruturas muito, Olha, muito legais. Né? praia que cuida de criança que tem problema de saúde. Tem o Getal, acho que é o Getal. Getal. Uma veneranda. O Lar Veneranda. Então assim, você imagina, O meu contador, ele fala, ele é maçom, mas tem ajuda com esse albino. Tem vezes que nós vamos no atacadão, é 10, 12 mil reais. sim, mas existem pessoas que ajudam, né? Existem pessoas Então que tem que ter o benfeitor. Detestes-vos na maioria a palavra sem responsabilidade e a indignação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. O que é isso? Somos nós que falamos muito em caridade, fraternidade, amor, ajuda ao próximo, trabalho, seja mais caridoso, mas não usa na própria vida, né? Como médiuns, muito de vós preferis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultados atingimos? Quem já, eu não sei, eu acho que a Celeste talvez, o Silvio, não sei se já trabalhou como doutrinador. Não usa mais não usa o termo doutrinador, né? Agora se usa mais outro termo. Orientador. Orientador, dialogador. Que você conversa com a entidade, né, com o espírito que está lá, e ele conta as mazelas dele, né, e a gente evita de ficar conta mais, porque isso não é objetivo, né? Instigando, né? E você pega o básico, ajuda, fala de Jesus, fala do amor de Jesus, fala de uma série de coisas, ajuda ele, né? Mas só exporta, não usa nada para si. Quem lembra da cena do filme do Divaldo? Que ele foi para a primeira reunião espírita que ele foi, e eles estavam auxiliando, né, um espírito, e que quem estava recebendo, né, quem estava auxiliando nisso, estava dando a passividade para o espírito, e tinha um rapaz conversando com ele. E foi engraçada a cena, não sei se vocês lembram, que o próprio espírito falava assim, através do médium: quem é você para falar isso de mim? Quem é você para falar isso de mim? Já falaram isso para mim. Já escutei também. Já falaram isso para mim. Quem você pensa que é para ficar falando sobre Jesus para mim? E aí eu falei para ele: eu sou um cara tão falho quanto você, eu estou só tentando. Mas eu sei das minhas mazelas. Mas tem muitos deles que estão ali na mesa mediúnica que eles passaram aqui pela Terra numa condição até melhor do que as nossas, receberam muito mais ensinamento, transmitiram muito e ainda continuam com essas mazelas. Sim. Imagina outros. Sim. Aí a gente vai entrar no seu que tu falou, né? Não adianta nada o aprendizado sem a prática. Porque a gente vê, às vezes, pessoas extremamente humildes, que não sabem nem ler muitas vezes, né? E que são de uma sabedoria ímpar, porque estão ali na atividade, na prática. Eu frequentei muito tempo a casa, uma outra casa espírita, o Seara do Amor, e na reunião das famílias tem uma senhora, gente, ela não tem o que comer, mas agora, Dia das Crianças e Natal e Páscoa, ela se funde com várias pessoas que estão dispostas, e ela propõe para a sociedade dela ali felicidade. Todo final de semana, depois que ela sai da feira e pega todos os restos de coisas, ela faz uma fogueira na rua e faz sopa para as pessoas que estão ali no entorno dela. E ela não tem o que comer. Então isso é muito mais do que ter a intelectualidade, né? A disposição da pessoa para isso, né? E isso dá até vergonha. Dá vergonha você ver aquela senhora no grupo pedindo as coisas. Porque você que podia estar fazendo isso, você não faz. A gente não faz, né? Então vamos acelerar, porque ainda tem alguns slides, só temos 20 minutos.
Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. E acontece, muitas casas têm, de médiuns que vão para o trabalho quando precisam. Eu tô meio ruim, acho que eu vou para o trabalho, né? Porque aí aproveita, já sou ajudado também, né? Aí melhora, fica umas 3 semanas sem aparecer, depois aparece de novo. É isso que ele está falando. Caçadores dos interesses pessoais, que vão não para ajudar, mas para serem ajudados. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Então, mesmo quando eles vão conversar ou auxiliar um espírito, já estão com medo de ouvir alguma coisa que eles querem, né? O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. Eu marquei porque é isso que acontece com muitos que se perdem. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Isso é o mais importante do espiritismo, da doutrina dos espíritos. A renovação fundamental dos homens. E cada um fazendo a sua parte. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Então ele já fez um alerta. Tá? Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Ou seja, lá não tinha ninguém que não tivesse com dívidas aqui para pagar. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós do que aqui nos encontramos está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Portanto, somos sequiosos de vida eterna. Nós temos que nos renunciar ao inferior. O que é a renunciação ao inferior? Lá no final do capítulo vocês vão entender. Não olvidemos, não esqueçamos, desse modo, o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida, para a esfera superior. Então a gente desce, vamos usar assim, né? Os planos mais baixos, para que aqui nós possamos o quê? Subir para a esfera superior, ou seja, nos melhorarmos, enquanto espíritos encarnados, nos melhorarmos. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas, porque a evolução não dá saltos, como diz Emmanuel. Nesse momento cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto, para afastar-se debaixo de profunda impressão. Em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Porque todos que estavam lá, muitos deles, se não a maioria, tinham falhado.
E estavam tendo novamente uma outra oportunidade. Ao meu olhar interrogativo, o Vicente explicou, mas ele falou bem baixinho: são servidores fracassados. São servidores fracassados, né? Nesse instante, Telésforo e nosso orientador postaram-se junto a nós. Aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? O Telésforo, André e Vicente, tá? E essas duas senhoras aqui. Quem são essas duas senhoras? Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nesses termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso, no caso Telésforo. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido, é que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito do meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Um desses aqui é, possivelmente esse aqui, Otávio. E a gente vai conhecer a história de Otávio no próximo capítulo, não percam. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados, em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa, mas, enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto... aqui era Aniceto, tá? Não era Telésforo, perdão. Volvi os olhos para Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam, conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observação, aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores, e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar? Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito: considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça o conhecimento e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Pô-nos ora pela boa conversação. Então, o que a gente tem que fazer aqui também para ganhar pontos na nossa encarnação? Melhorar a nossa conversação, melhorar o que a gente assiste, melhorar o que a gente ouve, melhorar o que a gente fala, principalmente. Curioso e surpreendido, indaguei. Agora, André Luiz dando uma escorregada. E se eu tentasse voltar aos assuntos ulteriores da Terra, esquecendo a conversação edificante? E se eu baixasse o nível da minha conversação? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu. Porque aqui a palavra define o espírito. Como o Newton falou, aqui a gente tem uma casca, né? Essa casca aqui, né? Não mostra quem eu sou de verdade. Lá não, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível, só porque ele teve uma conversação inferior. E quantas vezes a gente tem, durante o dia, conversações inferiores? Palavrão, ou como dizem em Portugal, palavrota, né? Palavrão. Falar mal do vizinho, da sogra, do sogro, do patrão, do dirigente espírita, do palestrante, do time de futebol. Quantas e quantas vezes a gente baixa o nível da nossa conversação? Eu sou meio tímido. E baixa o nível do que nós assistimos. Quantas e quantas vezes, eu não estou dizendo vocês que vocês já são todos seres evoluídos, mas quantas pessoas ao verem um jornal, seja lá qual for, que bom, vê uma situação de alguém que morreu por algum problema, tipo um assaltante morre durante
um assalto, e quantos de nós não falávamos, mais um CPF cancelado? Eu falava. Não, o pior é que assim, eu procuro não O Rebelião morreu mas de vez em quando escorrega. Ele escolheu. Então, o escorregar não tem problema, né? Porque hoje em dia a gente pode, a gente já está numa situação um pouco melhor, né? Estamos numa situação um pouco melhor, porque aqui todo mundo escorrega. Se alguém falar aqui que não escorrega durante o dia, né? Já está pagando pela mentira. Mas todo mundo aqui escorrega durante o dia. Mas o problema não é escorregar, o problema é se continuar escorregando, né? Porque a gente pode, às vezes acontece, você tem um pensamento não muito evoluído, não muito elevado, mas logo em seguida você já, opa, isso não é para mim, isso não é meu, isso não me define, eu não sou isso, eu já sou melhor que isso, né? O capítulo acaba aqui, né? Vocês viram aqui a palavrinha fim, foi mais um alerta para mim, mas um pequeno mapa mental para a gente gravar. Capítulo: renovação, que é retorno ao campo de trabalho, ou seja, a gente se renova aqui, retornando ao campo de trabalho. Responsabilidade, necessidade de cumprir o dever. E a gente fala assim, mas pô, tem o véu do esquecimento, mas a gente sabe o nosso dever. Não adianta falar que, eu não sabia. Sabia. Sois Deus, né? Onde é que está escrito a lei de Deus? Dentro de cada um de nós. Serviço, disseminação de valores educativos. Renúncia, exemplo de Jesus, humilhação e serviço. Ele renunciou ao posto que ele tinha de governador planetário para vir aqui tentar ensinar a gente alguma coisa. Ele conseguiu ensinar muita coisa. É que a gente não é bom aluno, a gente está tentando aprender até hoje. Ignorância, mau uso. A ignorância aqui não é no sentido da violência da palavra, né? É na falta de não conhecimento, tá? O mau uso da mediunidade. Foram essas advertências que ele nos deu nesse capítulo, tá? Disseminação de valores educativos, retorno ao campo do trabalho, necessidade do cumprir o dever, exemplo de Jesus, ou seja, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, e mau uso da mediunidade. Tá? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Dá tempo? Ainda dá. Essa brincadeira chama-se o espelho do servidor. Então, cada um de nós somos servidores, né? Nós estamos aqui para servir, né? Servir ao próximo. Então, vamos lá. Cada um vai imaginar que está diante de um espelho espiritual. Imagina que na sua frente tem um espelho espiritual. Eu já fiz isso e eu não gostei, mas imagina que você tem um espelho espiritual na sua frente. Esse espelho mostra não você, mostra quem você é. Quem o Nilza é, quem o Silvio é, quem o Messias é, quem o Arlindo é, quem a Sônia é, cada um de vocês. Aqui, ó, nesse espelho não vemos o corpo, mas o nosso compromisso com o bem, o esforço, a responsabilidade, a renúncia e a fé. Pergunta, para cair na prova. Se o espelho mostrasse o quanto realmente temos servido, o que ele refletiria hoje? E eu não preciso que ninguém responda, tá? Isso é cada um para si. O trabalhador comprometido ou o aprendiz ainda distraído? Infelizmente eu estou aqui, ó. Mas estou me esforçando. Porque a gente tem que olhar compromisso com o bem, o esforço, responsabilidade. Será que eu estou pronto para renunciar a tanta coisa? Será que a minha fé é tão forte assim? Será que meu senso de responsabilidade, e eu não estou falando agora, de novo, é com a gente, é você consigo mesmo. Será que o meu esforço, realmente, eu estou me esforçando? É mais fácil a gente enxergar isso aí nos outros, né? Pois é.
É quando a gente vai naquela palestra espírita, né? E aí o palestrante está aqui falando, aí eu já fiz isso várias vezes. Caramba, isso era para minha sogra. Exatamente. Nunca é pra gente. Caramba, aquele meu amigo do trabalho, putz, se aquele meu amigo do trabalho tivesse aqui, era para ele. Não, é para nós. A gente não enxerga porque é para nós. Eu acho que como tudo nem é 8 ou 80, e nessa pergunta aí de frente ao espelho, eu acredito que às vezes a gente é um trabalhador comprometido. Eu acho que como nem tudo é 8 ou 80, essa pergunta, como a gente se veria no espelho? As duas opções, trabalhador comprometido ou um aprendiz ainda distraído? Muitos quesitos da nossa vida, a gente consegue ser um trabalhador comprometido. E nos outros a gente não está um aprendiz distraído, tá difícil engatar primeiro, entendeu? Mas a gente está ali, acelerando, tentando. Então eu acho que a gente às vezes titubeia entre uma e outra, Sim, né? E dependendo da situação, eu acho que as duas. Na realidade, não é isso aqui, é uma brincadeira séria, né? Com certeza. Não é pra gente se punir, ninguém vai sair daqui, pegar um silício, amarrar na perna e sair puxando, né? Mas é para um alerta para mim, é um alerta para mim, né? Porque é muito fácil, como falaram, a gente vê o cisco no olho do outro, né? Mas não vê a trave no nosso. E aí, para a gente refletir, tenho sido um servidor fiel à luz do que já recebi? Minhas atitudes expressam o compromisso que assumi perante Deus? Estou servindo com humildade, renúncia e amor como Cristo nos ensinou? E para resumir, Telésforo nos recorda que o Espiritismo é uma revelação divina para a renovação dos corações. Cada queda pode ser transformada em aprendizado e cada erro em recomeço. Que esse espelho simbólico nos ajude a olhar não para as falhas do passado, mas para a luz da oportunidade presente. E aí eu lembro Chico, né? Que Chico falava, ninguém pode voltar e refazer o passado, mas pode daqui fazer um novo futuro. Então que a gente faça um novo futuro para nós mesmos. Porque servir é sempre o caminho mais curto até Deus. É isso aí, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora tu falando de negócio. Espera aí, deixa o Silvio trazer o... sim, próxima semana, a queda de Otávio, não percam. O capítulo da semana que vem é mais importante do que saber quem matou Odete Reutemann. Olha que puta! Todo mundo fala dessa novela, essa novela passou há quantos anos atrás? Mas mudaram tanto. Mudaram, filho. Criançada que Mudaram. Vai, Alida, fala, por favor. Não, tu falou em palestra. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu era menos evoluído, eu não sei, eu estava com uma, assim, não sei o que aconteceu, que eu estava com umas ideias meio suicida, de me suicidar. Tu acredita que eu vim numa palestra e o palestrante estava falando, e a palestra era sobre suicídio. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, é o que ele falou. A gente sente, a gente não consegue se enxergar que nós merecemos, precisávamos escutar aquilo e a gente fala que é para outro. Teve um... Eu vou falar isso com você, para mim, cara. Eu não lembro o nome completo dele, mas tem um palestrante que teve em Santos há muito tempo, acho que esse ano ainda, talvez, psicólogo, Paulo, eu não lembro o sobrenome dele agora, eu juro para vocês, eu vou tentar procurar. E ele fez uma palestra lá no Grupo Espírito Não Fraterna e era sobre suicídio. E é muito engraçado, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, pô, mas ele está falando de suicídio? É muito fácil, né? Falar dos outros, né? Falar que o suicídio é isso, que o suicídio é aquilo. Depois que ele estava terminando a palestra, ele falou assim, e eu estou falando porque eu tentei 3 vezes. Então é assim, né? Às vezes a gente fala, que nem o Arlindo falou, a palestra às vezes vem, pode ser que a palestra toda não toque você, mas às vezes um detalhe toca você. É impossível um detalhe só, né? São vários detalhes. Não, o que eu quero dizer é que... tenhamos consciência do detalhe. Que às vezes a palestra toda, né?
você pode até ficar meio assim, pensando, eu tenho que chegar em casa que ainda tem que fazer o almoço de amanhã, não sei o quê, mas daqui a pouco ele fala um negócio que você, opa, né? Isso acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. Muito obrigado a todos e, como eu disse, não percam. Próximo capítulo. Isso. Não percam o capítulo 7, a queda de Otávio.